Ser parte da comunidade LGBTQIAPN+, é uma jornada de luta constante. Mesmo que não percebamos, estamos batalhando por espaços, por oportunidade de trabalho, por segurança e, acima de tudo, pelo direito do amor livre. Guaíra é uma cidade com pouco mais de 45 mil habitantes, situando-se no sudeste do Brasil, no interior de São Paulo. Aqui há uma infinidade de histórias, com muita diversidade. E hoje vamos nos aproximar de algumas dessas histórias, que muitas vezes são invisíveis, seja por escolha pessoal, insegurança, medo ou até mesmo pela sociedade não enxergá-las. É importante entendermos a diversidade e respeitá-la. A ignorância em relação a isso é uma construção social que devemos nos libertar. É importante e até mesmo simples distinguir a diferença entre identidade de gênero, orientação sexual, sexo biológico e expressão de gênero. A identidade de gênero está atrelada ao relacionamento da pessoa com seu próprio corpo e diz a respeito de como nos enxergamos e nos sentimos, podendo ser homem ou mulher cisgênero ou homem e mulher transgênero. Já a orientação sexual refere-se à nossa, como já diz ela mesma, atração sexual por outras pessoas. Uma pessoa, ela pode ser heterossexual, homossexual, bissexual, pansexual e assim vai. O sexo biológico é determinado pelas características físicas, como órgãos genitais, cromossomos e hormônios com os quais nós nascemos. E por fim, a expressão de gênero. Ela é a maneira pela qual você demonstra publicamente a sua identidade de gênero para o mundo, podendo ser feminina, andrógena, masculina e assim por diante. A sigla LGBTQIAPN+, cresce a cada ano, incorporando novas letras que refletem a diversidade de nossa sociedade. Isso demonstra que existem infinitas possibilidades de histórias a serem contadas. E hoje vamos nos orgulhar em conhecer 8 histórias, cada uma representando uma forma infinita e única de se viver e amar. Conheça agora Os Invisíveis, dando visibilidade para a diversidade de Guaíra. Oi gente, me chamo Mauri, tenho 24 anos. Sou leonina, nasci no dia 8/8/99. Eu trabalho no Brechó da Dona Ana, vamos comprar. E no momento, assim, acho que eu tô começando no processo de me identificar como uma pessoa trans. E eu me assumi, assim, gay, né, com 13, 14 anos. E foi meio que eu saí do armário. Uma tia, eu era muito rebeldezinha na época. Aí tava na Copa, eu tava sentada no sofá, porque eu falei, queria militar. E falou, não, vou assistir o jogo da Copa. E tava lá sentadinho no sofazinho, aí chegou minha tia perguntando, e as namoradinhas? Eu falei, não tem, e os namorados? Aí eu fiquei puta, sabe? Eu falei, não é da sua conta. Aí ela eu também contei, né, que era gay. Aí ela falou, contou pra minha mãe veio chorando, e nananana, essa história. Aí ela me abraçou, falou que me amava, que me aceitava, só tinha medo, aquelas coisas que tinha medo das pessoas me baterem na rua, me machucarem e tudo mais. Então, a minha família, eu acho que eles já sabiam. E no começo, quando eu me assumi, eu tava rebelde, assim, revoltada, eu acho. E eu que não queria ficar perto deles, sabe? Então, eu achava que eles não iam me aceitar. Então, eu que meio que me excluí, sabe? Um pouco eu sinto que eu perdi muito nesse quesito, porque eu afastei muita gente. Eu me afastei deles, eu perdi momentos que eu podia ter passado com a minha avó. Essa coisa de adolescente, 13, 14 anos, a gente tá com a cabeça, os sentimentos muito à flor da pele, tentando se entender, se achar um lugar no mundo ali, sabe? Olha, sendo a pessoa que eu sou nessa cidade, eu achava que seria mais difícil. A comunidade em si é bem carente de representatividade aqui, sabe? A gente tem poucas pessoas que a gente conheça, que a gente se inspira, assim. Então, graças a Deus, eu nunca passei por nada, de violência, assim. Mas a gente sente, por ser uma cidade pequena e tudo mais, a gente sente uns olhares, ou, de abominação, ou de... Nossa, que coisa diferente, assim. A gente sente um pouco, sabe, esses olhares. Mas eu nunca me importei com isso, não, sabe? Eu sempre sou bonita, sabe? Então, eu não tô nem aí pra ninguém, sabe? Olha, eu acho que os principais desafios que eu passei, assim,
foi na questão de arrumar trabalho quando eu era mais nova. Tipo assim, eu acho que um pouco eu me limitava por medo e receio das coisas. Eu achava que não ia conseguir, tipo assim, passei por um pouco isso. Eu até tive um caso num antigo trabalho que eu não podia me vestir da maneira que eu queria, nem maquiada, nem nada. E assim, por estar precisando de trabalho, um pouco que eu aceitei isso, mas eu vi que aquilo não ia me agradar, não ia ser algo favorável a mim. Então, acho que esse foi o maior desafio assim, que eu passei. E o outro desafio, acho que é a parte de ocupar os lugares, sabe? Que tem na maioria da cidade inteira, assim, são ambientes majoritariamente héteros, cis. Então, tipo assim, estar ali às vezes é meio complicado, mas eu acho que é importante a gente sempre estar ocupando esses lugares e reivindicar nosso lugar, porque a gente tem esse direito. Se respeitem, se amem, acho que ninguém mais vai te amar do que você mesmo. Não aceitem nada menos do que você acha que é necessário para você. Olá, meu nome é Caio, eu tenho 26 anos, eu sou professor e eu me identifico como uma pessoa gay. O meu processo, acho que foi um pouco tardio, porque acho que eu já tinha, assim, afinidade por gostar de homens, só que na época da escola eu nunca tive a iniciativa de ficar. Aí depois que eu fui para a faculdade, que eu morei em outra cidade, depois de um ano ainda, que eu fui falar, vamos ver se é isso daí mesmo. E aí aconteceu, aí eu comecei a me relacionar, né, com outros homens e aí eu não tive mais dúvidas. Então, antes eu tinha uma ideia de como seria, né, porque a gente sempre vê que pessoas sofrem retaliações depois que se assumem e tudo mais. Só que a minha família foi até receptiva, entendeu? Eu ainda tenho algumas pendências com meu pai, assim, mas eu entendo. Mas, assim, no geral, com a minha família foi bem tranquilo, eles sabem. Eu tenho um namorado e eles tratam bem meu namorado e assim, foi mais uma questão do que eu achava que seria do que o que realmente aconteceu. Então, em Guaíra eu acho um pouco mais complicado, não pelo fato das pessoas saberem, mas como talvez elas vão lidar com isso. E eu acho que o fato de eu ser um professor daqui, então eu ter contato com bastante pessoas, isso daí, né, se torna um pouco variante, porque as pessoas comentam, as pessoas ficam perguntando sobre a vida pessoal, assim, elas querem saber, né? Então, eu acho um pouco limitante, porém, eu tento levar da melhor maneira possível. Os principais desafios de morar em Guaíra, sendo uma pessoa LGBT, são o fato das pessoas às vezes te limitarem por isso, sabe? Então, ser LGBT é apenas uma parte minha, mas eu acho que as pessoas te colocam muito numa caixinha quando você abre para elas que você é homossexual. Então acho que isso daí é um pouco limitante, até mesmo na hora de procurar emprego. Então, aqui em Guaíra, né, já aconteceu vezes de, às vezes, eu estar conversando com uma pessoa e a pessoa achar que eu tenho um interesse amoroso nela pelo fato dela ser homem, e até mesmo dentro de casa, quando eu cheguei de outra cidade aqui em Guaíra, né, meu pai, quando via conversando com os meus amigos de fora, ele já ficava, né, calambiado. Hoje em dia isso daí é mais tranquilo, mas no começo foi bem difícil. Hoje em dia é mais questão de alguns alunos que não entendem bem, mas a gente lida aí com isso, faz parte. Seguinte, acho que a mensagem que eu teria que passar é que sejam fortes, entendeu? Eu acho que quando a gente se conhece, né, quanto mais cedo a gente se conhece, melhor a gente consegue lidar com os problemas, né? Eu acho que, e acima de tudo, procurar a nossa independência. Às vezes a gente só consegue ser livre, não dentro da nossa família, mas depois que a gente consegue algum status, seja num trabalho, seja fora dele profissional, né? Então, lutem para ter esse tipo de independência, para que ninguém possa apontar para vocês e te limitarem e falar, você não pode isso. Eu posso aquilo que eu quiser, entendeu? Eu sou foda e é esse o pensamento que me move. Eu sou foda naquilo que eu me proponho a fazer. Meu nome é Silmara de Santos Mandu, tenho 56 anos, trabalho na Só Frutas como auxiliar de produção e sou lésbica. Mas eu fui me entender mesmo, né? Saber o que era, tudo com 18 anos, né? Sozinha, estava estudando, né? E foi meio complicado para mim, porque eu não tinha com quem conversar, eu não tinha com quem falar, aquilo ficava na minha cabeça,
Muitos amigos meus, quando se viram nessa situação, foram para drogas, bebidas, né? Eu fiquei mais na parte de estudar, de saber, de conhecer, de entender o que estava acontecendo comigo. Meus pais, na época, eu nunca falei nada. Óbvio, claro, evidente que meus pais sabiam. Eu vivia a minha vida meia que vai numa bolha. Eu. A pessoa, para ser feliz, eu acho que isso é em todos os meios, tá? Você tem que saber o que você quer, saber o que você gosta e se gostar. Se você não fizer isso, você não vai ser feliz. Você não é feliz com a pessoa que está do seu lado, você não é feliz com as pessoas que estão à sua volta, você não é feliz no seu trabalho. Então, as pessoas aqui em Guaíra, elas precisam se libertar nesse sentido. Elas têm que saber o que elas querem, né? E se aceitar. A partir do momento que você se aceita da forma que você pode viver muito bem em todos os lugares, né? E a sua volta, o seu parceiro, a sua parceira, vocês vão ser muito mais felizes, né? Então é aquela coisa, você tem que se gostar. Hoje em dia, a gente não pode estar no mundo só por vir. A gente não veio só para estar aqui e passar. Não, a gente tem que deixar o nosso legado, né? A nossa vivência, a nossa experiência. Meu nome é Maria Helena de Carvalho Mandu, eu tenho 48 anos, sou jornalista e sou lésbica. A descoberta da minha orientação sexual foi uma coisa muito confusa, foi extremamente sofrido, digamos assim, porque nascida em berço católico, tive uma criação rígida e quando eu comecei a sentir atração por uma pessoa do mesmo sexo, na verdade eu tinha acabado de sair de um casamento de 10 anos. Eu fui casada durante 10 anos com um homem, tive 3 filhos, então por essa razão, para mim era uma coisa inadmissível. Ao mesmo tempo que eu queria, eu não queria, e quando acontecia da gente ficar junto, de eu ficar junto com a pessoa, em seguida eu sentia muita culpa, eu achava que estava errado, que não podia, não está certo isso, enfim, foi um processo, eu não vou dizer que foi um processo longo, porque não foi longo não, mas a aceitação de mim, para mim mesma, não foi fácil. Foi um processo bem dolorido. Foi dolorido. Nós temos um relacionamento muito bom, eu e a Silmara, nós estamos casadas, vamos fazer 17 anos de casamento. E não brigamos, a gente não briga, raro a gente se estranhar, alguma coisa do tipo. Então é assim, muito, muito de boa, o pessoal, a família gosta muito dela. Isso inclui todos os meus 3 filhos, as minhas 2 netas, porque eu tenho 4 netos, mas somente 2 moram aqui em Guaíra. As 2 netas são apaixonadas por ela e os genros também, os genros e nora. Então ela como que eu posso dizer, unanimidade. É super normal para mim ser LGBTQI+, em Guaíra, porque na verdade, assim, nunca fui discriminada por conta disso, de forma alguma. Tem gente que não sabe, tem gente que nem faz ideia e quem sabe nunca faltou com respeito comigo. Eu acho, assim, penso que seria bem bacana e já pensamos em fundar esse empreendimento em Guaíra, que seria um barzinho mais direcionado para o público LGBTQIA+. A única questão é que eu vejo assim que o pessoal que faz parte que é LGBT em Guaíra, eles são muito na deles, eles são muito preservados, eles se preservam muito.
Então, talvez um empreendimento direcionado dessa forma não tivesse tanta adesão, digamos assim, e por conta disso, se eu for nesse barzinho, todo mundo vai saber que eu sou gay, e geralmente, porque tanto eu quanto a Silmara, nós viemos de São Paulo, então nós estamos aqui desde 2010, estamos fazendo 14 anos de Guaíra, em São Paulo, pelo menos, que é de onde a gente veio, não existe isso. Um barzinho LGBT, não tem só LGBT, tem os simpatizantes. Então não é porque você tá num barzinho desse que quer dizer que você é lésbica, que você é gay, nada. Disso eu sinto falta. Desse local onde a gente pode se sentir um pouco mais à vontade, no sentido assim, de trocar um carinho. E esse trocar um carinho não é abraçar, beijar, daqueles beijos desentupidor de pia, não é isso, não. É às vezes passar a mão no rosto, abraçar, essas coisas assim. Então, quando a gente ama alguém, e é um amor sincero e verdadeiro, tá tudo certo. Porque Deus jamais vai ser contra o amor. Se existe amor, tá tudo certo. A minha mensagem é essa. Meu nome é Sidney dos Santos, tenho 51 anos, sou funcionário público há 31 anos, sou homossexual e sou gay. Eu creio que dos meus 12 anos que eu comecei a gostar de vestido, dessas coisas assim, mas nunca fui de brincar com brinquedo feminino. Eu nunca tive problema nenhum. Agora, confirmar mesmo a partir dos 18 anos que tive minha liberdade. A primeira coisa que eu quis na minha vida foi me respeitar em primeiro lugar, sem menosprezar os outros e principalmente a minha família. Eu nunca tive problema com família, acho que é porque eu sempre fui discreto. Nunca cheguei a falar com eles, mas sempre perceberam. Ninguém nunca veio e me perguntou nada, nunca me recriminou de nada. E às vezes o momento mágico foi quando eu fazia alguma roupa para um desfile, uma fantasia, e minha mãe sempre me ajudava. Às vezes apertava algum vestido e tinha um dedo dela ali. Então assim, eu nunca escondi nada de ninguém. Dentro da sociedade, quando surgiu o primeiro concurso que nós, da época, os meninos, que hoje alguns não estão mais entre nós, a gente queria que se chamasse Miss Gay. Mas por consequência, talvez, da sociedade, se chamou Musa Transformista, aonde que teve 3 anos consecutivos em Guaíra e teve o regional. Nós nunca encontramos problema, o centro de lazer sempre ficava cheio de gente para assistir. Para mim, a homofobia está dentro da própria pessoa. Eu vejo o homofóbico como uma pessoa enrustida. De amigos, a gente sabe sim que já sofreu preconceitos. Não entra nesse banheiro, não entra naquele outro banheiro. Bem, eu acho que mais para frente, dentro do governo, dentro da nossa própria cidade, ter uma pessoa influenciada, ou a gente ver uma pessoa, indicar ela dentro do meio político, que ela que trabalha nessa área. Ter diversidade, ter um lugar próprio para a gente se unir, porque você não pode ir no lugar, não pode ir no banheiro que você é criticado. Se você vai no banheiro trans, não pode entrar. Independente da sexualidade de cada um, eu acho que tem que ser respeitado. E o conselho que eu dou para vocês é se unir, ser mais amiga, se respeitar. Se você se respeita a pessoa vai te olhar de uma forma diferente. É isso que eu desejo para vocês. Boa sorte. Olá, meu nome é Arthur Borges, tenho 25 anos, sou social media e sou homossexual. Eu sempre fui uma criança muito viada, muito afeminada e sofria muito bullying. Então, de certa forma, sempre foi imposto isso na minha vida de eu ser diferente, de eu ficar perto de mulheres, eu ser o alvo dos meninos como xingamento e as meninas sendo o meu porto seguro. Em 2015, quando eu tinha 15 anos, eu fui numa festa, conheci um rapaz e foi quando eu beijei pela primeira vez. Aí eu senti
que aquilo era o que era pra mim mesmo, que eu era viado mesmo e não gostava de mulher. E um mês depois eu já me assumi. Quando eu me assumi, a minha amiga tinha sido expulsa do armário da mãe dela, que ela descobriu que ela estava namorando com uma mulher. Como nós crescemos muito juntos, teve um alvoroço muito grande, ela foi expulsa de casa na época e tudo mais. Então, isso espelhou na minha família também. E a minha mãe já aproveitou e já perguntou o que eu curti, o que eu gostava. Comentei que era homem, ela já chorou no primeiro impacto, nunca mais ficou um tempo aí sem conversar comigo. Mas ela também teve o processo dela. Ela teve que entender, teve que conversar com pessoas, da mesma forma que eu também tive, porque eu me assumi sem ao menos me aceitar. Eu simplesmente fui no embalo do que eu estava sentindo e já resolvi falar. Mas hoje, minha mãe é super minha amiga, eu falo de todos os caras que eu tô afim, que eu tô de rolo, a gente brinca. Hoje é totalmente diferente do que era antes, há 9 anos atrás. Para mim, aqui em Guaíra é muito de boa em alguns aspectos. Sei que algumas festas, assim, eu me sinto meio receoso se eu estiver paquerando com algum menino, alguma coisa do tipo, por ser uma cidade bem pequena, bem reservada, que tem muitas pessoas mais velhas, bem conservadoras. E como também aqui o nosso estilo é mais sertanejo, né, mais cowboy, agro, então isso também influencia porque as pessoas são mais cabeça pequena. E realmente, para algumas pessoas, ainda mais alguns amigos meus, eles têm dificuldade, não conseguem emprego e tudo mais. Só que para mim, eu sempre consegui algo, algum emprego. Nunca a minha sexualidade foi um problema. Mas em 2022, eu fui no rodeio de Guaíra e eu tive uma infelicidade de ter sido expulso por conta de eu estar beijando um rapaz. Eu já estava ficando com ele e tudo mais, só que não na frente das pessoas, porque eu já estava me sentindo meio deslocado. Foi até a primeira vez de me sentir assim, de alguns olhares. E foi quando a gente ficou um pouco mais afastado. Na minha percepção, o segurança seguiu a gente, porque é um lugar que não tinha fluxo de pessoas. Então eles seguiram a gente e foi ameaçando a gente, falando que ali não era o lugar, que ali era o lugar de família, que crianças estariam ali, que poderiam estar vendo, que não seria um bom exemplo para a cidade, né? Que não seria, que Guaíra talvez Guaíra não seria um perfil bom, tá mostrando um beijo de 2 rapazes, talvez, não sei. Então aí eu fui expulso, nós dois, e hoje ainda tá num processo. Eu quis, na época, parar o processo, porque teve uma repercussão muito grande, e isso me assustou quando aconteceu. Eu me senti muito olhado, na rua me olhava, na hora que eu andava as pessoas se apontavam, cochichavam, então eu me senti medo de continuar. Só que, graças a Deus, a justiça nessa pauta, mesmo você querendo ou não, a justiça não deixa isso ser apagado. Hoje, você sofrer homofobia, transfobia, a justiça faz com que continue. Mesmo que você não precise usar a sua imagem, mas ainda vai ser colocado lá eu espero que sim, e coloque lá o índice que aconteceu homofobia naquele município. E para as pessoas que ainda não sabem, não tem medo, eu te falo, por mim, o começo é muito dolorido. Você se assumir é muito dolorido, você sair do armário é muito dolorido. Ainda mais se a sua família não está preparada para isso. Mas saiba que uma hora tudo se resolve. Porque o amor, é muito clichê, mas o amor na sua família, nos seus amigos, ele prevalece bem mais. E a sexualidade, depois ele se percebe que a sexualidade realmente é um mínimo mesmo. Meu nome é Brenda, eu tenho 23 anos, eu sou autônoma, sou barbeira atualmente. Minha orientação sexual, eu sou lésbica e
sou cisgênero, me identifico com o sexo em que eu nasci. Eu fui me descobrindo por cerca dos 12 anos de idade, mas desde quando eu era muito nova, tipo, estudava ensino fundamental, eu já via que tinha algo diferente em mim. E então eu sempre senti que alguma coisa era diferente. E meus pais sempre foram muito tranquilos em relação a isso. A minha mãe sempre soube, porque eu sempre fui muito diferente, eu nunca fui muito afeminada. E eu fui me descobrindo por volta dos 12 anos, mais ou menos. E aí eu tive meus relacionamentos e meus pais nunca me falaram nada sobre isso. A minha mãe que foi descobrindo e ela que me perguntou e eu negava, claro. E na minha época também era muito difícil, né? Tipo, há 10 anos atrás não era visto atualmente como é visto hoje, algo bem dizer normal. Ser comunidade LGBT na cidade de Guaíra, eu sempre morei aqui. Nunca houve nenhum problema, não comigo, né? Mas já teve histórias de outras pessoas que sim, mas comigo nunca aconteceu. Só quando eu tinha por volta dos meus 13 anos, né, que antigamente não era tão normal, então algumas pessoas faziam chacota na escola pelo o meu estilo de roupa, mas conforme as coisas foram mudando, não teve nenhum decorrer de discriminação nenhuma. O que sofrem mais são os homens, né, em relação à discriminação pela sua orientação. Eu, como mulher, nunca teve nenhum decorrer dentro da cidade, como havia falado, mas fora da cidade já teve muitos homens héteros que, querendo brigar, porque pelo meu estilo, pelo meu jeito de ser, mais masculina. Mas fora isso, dentro da cidade nunca houve nenhuma discriminação. Bom, pais, vocês que tenham seu filho ou filha que estão se descobrindo, e muitas pessoas dizem que talvez pode ser fase ou que é pecado, não ache isso. Todo mundo achou isso quando eu tinha os meus 13 anos e hoje eu vou fazer 24, logo menos, e nunca foi uma fase. E nunca dei nenhuma decepção aos meus pais, trabalho, por conta própria, e nada do que a gente escolhe para a nossa vida é porque a gente quer. Ninguém quer sofrer preconceito, ninguém quer ser discriminado. Então, acolhe os seus filhos, abraçam eles, porque eles serão filhos de vocês para sempre. Então, não tenha medo, ame você do jeito que você é, se respeite acima de tudo, que é o mais importante, e vamos juntar a comunidade. Olá, meu nome é Vicky, tenho 18 anos e eu sou estudante de biologia. Eu sou uma mulher trans travesti. O meu processo começou um pouco cedo, relativamente, né? Desde sempre eu já tinha outros sentimentos e tal, né? De ver que tá diferente, não se encaixar ao meio, né? Dentro da escola, aula de educação física masculina, tipo, não me sentia confortável. Mas eu nunca sabia o que era, e eu passei por todo aquele processo de se descobrir aos poucos, né? Passar pela fase de achar que é um homem gay, depois se encontrar como não binária, e por fim eu consegui me achar da forma que eu mais me sinto confortável, que é como uma travesti. Cada dia é um aprendizado a mais, né? A gente vai se descobrindo aos poucos e, tipo, é um processo um pouco difícil de lidar, que dentro da nossa mente, né, o fato da gente se sentir diferente da sociedade acaba sendo um sentimento muito prejudicial pra gente. Eu acho que o fator de gênero e a sexualidade, tipo assim, é um fator que precisa ser mais falado, entendeu? Colocado em pauta, ensinado. Tipo, o seu gênero da sua sexualidade, entendeu? Algo afetivo com o que você é. São coisas que não batem. E no âmbito de Guaíra, o conhecimento é muito mais chulo. Falta muito. Eu sempre tive uma família que me aceitou muito bem. Minha mãe sempre abraçou toda a minha causa e situação, sabe? Ela é uma mulher católica, só que ela, tipo assim, jurava que não me aceitaria. Tipo, sempre teve aquele papo, tipo, se começar a colocar roupa de mulher, se maquiar, aí já não rola e não sei o quê. Só que ela sempre me abraçou, sempre fui muito bem aceita. E é um privilégio muito grande, porque pra gente, né, travestis e afins, pessoas trans e até pessoas homossexuais,
a maior parte das vezes não é sempre assim. As pessoas não vão ser abraçadas dentro de casa, que é onde a gente mais precisa do apoio e do amor. Porque lá fora a gente sabe que o ódio tá totalmente solto. Conheci pessoas trans, pessoas homossexuais que não teve essa vivência, que passaram pela toda a situação de ser expulsa de casa, ter que lidar com a vivência na rua, ir pra prostituição, pro tráfico. E é muito doloroso ver isso. Só que eu reconheço muito a situação de privilégio que eu tenho como uma pessoa trans nessa situação. A gente é vista como presa fácil. A gente não é considerado uma mulher. Eles não tratam a gente com o respeito que tratam uma mulher. Então isso sempre torna motivação pra raiva dos homens, né? E quando a gente nega é pior. Comigo já rolou diversas situações de abusos verbais, de pessoas apelarem comigo, sabe? E são pessoas que não conseguem se expressar, não conseguem direcionar o seu ódio e desconta na gente, sabe? Como se a gente fosse a margem da sociedade. Eu sinto que aqui falta muito inclusão. A gente tem que estar em todo lugar, da mesma forma que todas as outras pessoas, sabe? E eu não enxergo isso ainda. A gente tem que estar na política, a gente tem que estar na cultura. A gente precisa de mais eventos para colocar a gente em cena, mostrar o que a gente tem para dar, entendeu? Eu tenho muito orgulho de quem eu sou e eu acho que todas as pessoas LGBTs devem colocar seu orgulho em pauta, sem medo nenhum. A gente deve sentir orgulho e nunca se sentir só também, porque a comunidade LGBT foi feita para ser uma família. Se dentro de casa não te aceita, a gente vai se encontrar e se abraçar.